Alô, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos chegando aí. Mais um domingo, né? Mais uma noite de domingo aí, a gente começando a nossa palestra, esperando o pessoal chegar, né? Quem for chegando, vai nos avisando aí, para a gente começar aí mais um minutinho. Eu sou o Antônio Pereira, aí da SESC, né? Hoje eu vou dirigir essa palestra aqui com o Maynard Rocha. Então, se alguém já entrou aí, se puder enviar uma mensagem para ver como é que está o som, como é que está a imagem. Oi, Ale, boa noite, amor, tudo bom? Tudo certinho, Ale, aí na imagem, no som? Conseguindo me ver direitinho? Hein, Ale? Consegue dar esse feedback aí para mim? Aqui. Boa noite, boa noite, boa noite, Cláudio. Estão me ouvindo bem, pessoal? A imagem tá boa, tudo direitinho? Ok. Então tá bom. Beleza. Tudo ótimo, pessoal. São 7h02, tá? Então, vamos começar aqui a nossa atividade de hoje, a nossa palestra. Hoje nós temos um convidado muito especial, Maynard Rocha, ele é lá do Centro Espírita Vicente de Paula, lá de Copacabana, de Macaé, né? Tirou um tempinho aí para colaborar com a gente, para trazer uma mensagem aí à luz da doutrina espírita com o tema sobre homens e redes, né? Vou convidar o Maynard aqui para participar com a gente. Boa noite, Maynardo. Boa noite. Tudo bom? Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Prazer ter você aí com a gente, né, nessa atividade aí tão importante, que é a divulgação da mensagem da doutrina espírita, né, da nossa codificação, né? Você traga boas mensagens aí que complemente aí o nosso pensamento positivo, o nosso esclarecimento e o consolo aí dessa doutrina maravilhosa. Tá bom? Sim, Bernardo, vou fazer uma leitura aqui do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tá? E faço a prece inicial e a gente inicia, tá bom? Passo para você. Então, vamos lá. A leitura 140, saibamos lembrar. Lembrai-vos das minhas prisões. Paulo, Colossenses, capítulo 4, versículo 18. Nas infantilidades e irreflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos espíritos santificados da terra. Supõem muitos encontrá-los facilmente além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não guardam senão o céu por meio de repouso brilhante na imensidade cósmica. Quantos se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação? Entretanto, nesta observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta os amigos a lhe rememorarem as prisões, como a dizer que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antevisão de facilidades celestes, e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. A conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente os seus caminhos. É indispensável percorrê-los. Antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis, meditemos nos espinhos que lhes feriram a fronte.
Paulo conseguiu atingir as culminâncias. Entretanto, quantos golpes de açoite, pedradas e ironias suportou, adaptando-se aos ensinamentos do Cristo, escalando a montanha. Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagras admiração e respeito. Não te esqueças de imitá-los afeiçoando-te aos serviços sacrificiais que se devotaram para alcançar os divinos fins. Então, vou convidar todos aqueles que estão conectados conosco nesse momento, de alguma forma, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, nossos amigos espirituais, protetores da Casa Espírita, Suave Caminho, que sejamos todos abençoados nessa noite, que possamos receber desses irmãos de luz a paz, a tranquilidade, as suas presenças em nossos pensamentos, em nossos corações e em nossos lares nesse momento, para assistirmos essa palestra que nosso irmão Meinardo preparou com tanto carinho, né? Que ele seja inspirado, iluminado, atendido, e possa nos trazer tudo aquilo que preparou para nós. Seja uma noite de muita paz, de muita harmonia e de muita generosidade dos nossos amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Então, Meinardo, tá? Você tem 5 minutos aí, tá? Fique à vontade e traga para a gente aí a sua mensagem. Obrigado. Bom, boa noite a todos, né, do Centro Espírita Suave Caminho. Não é uma casa espírita que eu conheça pessoalmente ainda. Essa seria uma oportunidade, mas a pandemia, né, a quarentena, nos obriga a inovar no processo de conversas, de formações novas, né, de reflexões. E nós estamos aqui para essa live, para esse encontro virtual. Eu espero que seja um encontro de muito afeto, de muito carinho, de reflexões proveitosas para todos nós. Afinal de contas, né, eu me propus a falar sobre um tema, sobre homens e redes, e é um tema que ele, apesar de ter uma perspectiva inicial dos primeiros tempos do cristianismo, do apostolado do Cristo, mas ele é um tema também que perpassa aos nossos dias. E aconteceu uma coisa que eu acho interessante, e eu vou falar isso no sentido de destacar essas duas possibilidades, é que quando eu mandei o tema, eu não expliquei exatamente que tipos de redes eu falaria, né? E então foi elaborado um cartaz muito bonito, por sinal, com uma pessoa vinculada a um computador, a uma rede social, aí na metáfora da rede social, né? E não deixa de ser importante, não deixa de ser também o que eu pretendo conversar com vocês nessa noite. Meu nome é Meinardo, né, como já foi apresentado. Eu sou frequentador do Centro Espírita Vicente de Paulo, desde que eu cheguei em Macaé, em 2004, e estive um tempo um pouco afastado, agora no último ano, e me retornando às atividades com as palestras que eu já fazia e tal, com participação na casa, mas interrompido em parte a parte da participação devido a essa quarentena forçada que a gente está vivendo, né? Bom, eu quando pensei em conversar um pouquinho com vocês sobre homens e redes, eu gostaria de recordar com vocês algumas histórias, voltar um pouco com vocês no início do apostolado do Cristo, no sentido de que cada vez que nós falamos de Jesus, cada vez que nós buscamos a aproximação com o seu Evangelho, com as histórias do cristianismo primitivo,
nós, na verdade, nos aproximamos do Cristo. Nós revigoramos em nós, né, a proposta que o Evangelho traz, que é a proposta de esclarecimento, que é a proposta de ampliação da nossa possibilidade de compreensão, tanto do mundo que está do lado de fora, quanto de nós mesmos. É uma proposta de renovação, né, do homem velho, de transitar esse homem velho, já que não é possível dar saltos no processo de aprimoramento íntimo, de transitar esse homem velho, essa bagagem cansada, pesada que nós trazemos para um tempo novo, um tempo de reflexões mais aclaradas, né? E essas reflexões, essas motivações, elas são totalmente encontradas no Evangelho, na Boa Nova do Reino. E Humberto de Campos, ele traz uma colocação interessante no livro Boa Nova, onde ele faz uma referência de que o termo Boa Nova, por si só, já traz uma significância muito interessante. Porque se nova é a notícia, a boa nova é a notícia boa. É a notícia que chega para, de alguma forma, gerar modificações, gerar renovação do espaço, renovação das paisagens, né? Sejam pessoais ou sejam paisagens externas, e transformar a realidade não só da sociedade, que geralmente é a visão que a gente impõe primeiro, que a gente tende a postular, mas fazer a transformação íntima, proporcionar referências para a transformação íntima de cada um de nós. E quando nós paramos para pensar sobre a Boa Nova do Reino, sobre as notícias trazidas pelo Cristo, naqueles primeiros momentos de divulgação das ideias cristãs, nós, a todo tempo, a toda narrativa, a todos os momentos, em todos os momentos das colocações anotadas da fala do Cristo e que chegaram até nós, né, por essa memória da sociedade, a memória relatada nos escritos do Evangelho, naturalmente muito pouco perto de tudo que se falou e de que se viveu na experiência próxima ao Cristo, mas sempre quando se fala desse período inicial, nós falamos sobre homens, que essencialmente somos nós, espíritos encarnados, e falamos de redes. Redes não apenas no sentido de redes de pesca, embora essas sejam o sentido da metáfora que eu usei para essa nossa conversa, mas redes que foram e são construídas a todo tempo dentro de sociedades e, bastando dizer sociedade, estamos dizendo de comunidades, de famílias, de indivíduos com perspectivas subjetivas, individuais, mas em contato com outras histórias, com a história dos vizinhos, com a história dos companheiros de estrada, com a história dos convívios que vão se dando, permitindo, né, o nosso aprimoramento, o nosso aprendizado, o burilamento do convívio social, todas essas coisas. E essas histórias do cristianismo primitivo, essas notícias boas trazidas pelo Cristo, muitas delas se desenrolaram em torno do Lago de Genezaré. O Lago de Genezaré é um lago gigantesco, né, de água doce, um lago que chega a ter 19 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura, configurando-se dentro do olhar diminuto do ser humano como o mar da Galileia. Muito embora ele não seja um mar, ele seja um lago
circunscrito a uma região, né, específica, eivada, cheia de cidadezinhas, de vilas no entorno, e que formaram, então, um cenário muito propício, um cenário muito característico das explanações evangélicas daqueles primeiros tempos em que Jesus trazia essas novidades, trazia essas boas novas para tocar o coração do homem. E é interessante que quando nós pensamos, então, no Lago de Genezaré e das cidades que se estabeleceram, né, que se formaram no entorno, nas quais Jesus transitou e vivenciou experiências muito engrandecedoras, experiências muito tocantes à sociedade da época e a todos nós, quando nós recordamos essas passagens primitivas, essas vivências primitivas, Jesus formava, né, um diálogo muito engrandecedor, um diálogo muito didático, muito pedagógico, a partir dos elementos da natureza e dos elementos humanos, constituindo o contexto paisagístico daquele momento tão especial da construção, né, de um novo tempo, da projeção, da potencialização de um novo tempo para a humanidade que a boa nova do reino vinha trazer. Então é importante a gente recordar, é importante a gente ter em mente que quando nós tratamos da paisagem do Lago de Genezaré, nós não podemos excluir dessa paisagem o ser humano, o elemento humano como um elemento fundamental à constituição da paisagem do entorno daquela região. Porque paisagem, conceitualmente falando, na geografia, não necessariamente se constitui apenas como a paisagem estática, a paisagem geográfica e do relevo da região, mas a paisagem social do entorno, a paisagem mantida, a paisagem configurada a partir dos elementos que habitavam aquela região e que faziam daquela região, que fizeram daquela região o palco para experiências tão relevantes e tão impactantes e marcantes ao longo da história da humanidade, de modo que, depois de todos esses anos, né, desse mais de milênio da existência, da vivência dessas experiências, nós nos pegamos ainda a nos referendar à vida moderna e cotidiana e em exemplos tão singelos, em exemplos tão simbólicos, em exemplos assim tão destituídos de uma organização, digamos assim, de uma arrumação social, de uma arrumação teatral, mas constituída por referências tão simples, tão cotidianas, da experiência daqueles homens, da geografia daqueles lugares, de modo que talvez por isso, por serem constituídos de elementos tão essenciais aos homens e de elementos tão assim repetidos, mesmo em épocas tão diferentes, ainda essas histórias nos impactam tão profundamente e funcionam para nós nos dias atuais como paradigmas de novos tempos, paradigmas de interpretação da nossa sociedade com um olhar mais ampliado, paradigmas para a compreensão de nós mesmos, né, do momento social que a gente vive, de uma forma menos rasa, né, de uma forma mais profunda, estão trazendo para nós, a partir da experiência, da rememoração, da lembrança, da memória desses primeiros tempos primitivos, talvez aquilo que seja a essência mais fundamental
das religiões e, no nosso caso, da doutrina espírita. Porque cada vez que nós rememoramos, nós vivemos uma pequena parte dessas experiências, ainda que seja pela lembrança, ainda que seja pela leitura, ou por aquilo que nos contaram. E as experiências, elas são referências para a continuidade dos povos. Então, nós que espíritas, que pensamos e projetamos uma doutrina que procura, em sua pureza, vivenciar o cristianismo primitivo, aproximarmos dessa singeleza da natureza, desses exemplos tão crus ainda de homens, de pescadores, da paisagem do lago, das pequenas cidades no entorno, são referências, no meu entendimento, essenciais para a manutenção da nossa postura, da nossa lâmpadazinha acesa de comprometimento com a mudança, de comprometimento com esse homem novo, de comprometimento com a transposição desse tempo que nós vivemos, né, para tempos novos, tempos mais justos, tempos de maior igualdade, tempos de renovação dentro e fora do movimento espírita, porque, afinal de contas, é essencial que nós não percamos a amplitude da dimensão da mensagem do Cristo, não passada dentro de espaços fechados, mas dentro da amplitude da paisagem do universo. Então, da paisagem que se constitui como ampla, tendo o céu como, né, o teto, o chão como a cama, o piso, a referência de estar seguros. E há uma tendência, eu digo isso porque há uma tendência, talvez moderna, talvez cotidiana dos nossos dias, de banalização do nome do Cristo, de banalização do Evangelho, né, a boa nova do reino, transformando essa boa nova numa notícia velha, numa notícia manchada pela postura dos homens dos nossos tempos, manchada pela ganância financeira, manchada pelo luxo dos templos, né, de pedra, que são elementos totalmente que foram assim, não é que não tenham sido valorizados, mas tornados como elementos que contribuem, mas que não são elementos essenciais da doutrina do Cristo. Então, falar um pouco sobre homens e redes é voltar àquele cenário ainda agreste, né? Um cenário pitoresco, as estradas poeirentas, as cidadezinhas com as suas características próprias no entorno do lago, ou distando desse lago, mas tendo esse lago como referência. E tomando esses exemplos estabelecidos nessa paisagem como paradigmas para os novos tempos a se repetirem ao longo dos séculos, chegando aos nossos dias atuais. Então, se nós formos pensar então um pouco sobre esse cenário, existem algumas cidades, né, que se destacaram ao longo da fala do Cristo, da sua presença, dos seus atos, ficaram marcadas pelo seu posicionamento, e algumas dessas cidades adquiriram assim uma postura de relevância e de referência, não pela cidade em si, mas pelo homem, pelo que foi estabelecido em vínculo a esses lugares, né? E uma das cidades, talvez destaque dentro dessa sociedade, e que nos fala assim com tanta proximidade aos dias atuais, apesar das diferenças, é a cidade de Cafarnaum. Não apenas porque Cafarnaum foi a cidade, né, à beira do lago,
onde Jesus inicia o seu apostolado, a conclamação daqueles que estariam mais próximos a ele. Mas uma cidade pesqueira, uma cidade com um cenário de pescadores, uma cidade com um cenário de redes, onde ele começa gradativamente jogar, em termos metafóricos, as suas redes para apanhar aqueles homens que poderiam estar ao seu lado. E numa dessas ocasiões, quando Jesus, em proximidade, se aproxima de dois pescadores, de Simão e de André, e propõe a eles essa reflexão nova, propõe a eles traz a eles essa novidade, dessa boa nova de um reino que chegaria. Tem uma configuração muito interessante que eu acho que é muito assim bonita e é muito impactante, apesar da singeleza, como que esses ensinamentos e essa postura desse homem de tamanha grandiosidade, de tamanha relevância, chega em corações ainda tão assim singelos, tão brutos. Então Jesus, ao propor a esses pescadores a ideia de um reino novo, de um novo rei que chegaria e com o qual eles poderiam contribuir, André faz uma referência tão interessante, assim, tão humilde, quase tão boba, que ele diz o seguinte: nossa, mas Cafarnaum tem tão poucas casas, um rei se importaria com Cafarnaum? Como pensar um reinado, como pensar esse reino novo a partir dessas casas tão poucas, tão pobres, de pessoas ainda tão simples? E aí, nas suas referências e elucubrações, ele mesmo reflete, talvez no entorno do lago pudesse ser constituído um reino, porque existem muitas vilas, existem muitas cidadezinhas, e essas cidadezinhas então pudessem constituir esse espaço para esse novo reino. Olha que coisa interessante, como que as referências de reinado, como as referências da memória de outros tempos, elas impactam na capacidade de enxergar, na capacidade de elocubrar que nós trazemos em nós. E volto então ao início, quando eu digo que quando pensamos nessas referências do Cristo, nessas memórias dos primeiros tempos evangélicos, nós alimentamos uma capacidade diferente da do André, mas uma capacidade de dilatação exatamente porque o Cristo tocou, por exemplos, por falas e por acontecimentos, em elementos que estavam para além da condição social, embora a condição social fosse e ainda continua sendo tão marcante, né? Nós falamos, nesses tempos primitivos, de uma sociedade extremamente desigual, uma sociedade extremamente, ordeira, preconceituosa, uma sociedade de tantas diferenças, uma sociedade de tanta exploração do grupo mais basilar e mais pobre, né, mais trabalhador, como os próprios pescadores, que em várias passagens do Evangelho, como Bartolomeu, por exemplo, coloca, que eram explorados o tempo todo pelos intermediários entre a pesca e o mercado. Então, apesar das diferenças, existem muitas coisas em comum com a sociedade dos dias atuais, né? E existem elementos que, independente dos tempos, independente dos séculos, eles sempre continuarão a fazer parte da relação ou da necessidade daquilo que é a essência do próprio ser humano. E pela mensagem do Cristo
ser uma mensagem essencial, ela não é uma mensagem que fica velha. Porque o que fica velho é o acessório. O que fica velho é o barco, é a rede de pesca, é o templo, né, de pedra extremamente adornado com mármore, ouro, etc., e imagens. O que fica velho é a nossa casa, é o nosso corpo, mas a essência, ela tem a capacidade de se renovar. E toda a mensagem do Cristo, toda a mensagem da boa nova do reino é uma mensagem essencial, é uma mensagem de cuidado, né? Uma mensagem de cuidado com o próprio espírito, com as subjetividades, né, das necessidades próprias de cada um, com as necessidades do cuidado, com essa natureza no entorno, formadora da paisagem, junto com o próprio ser humano daquele tempo. Então, é nessa perspectiva de paisagem, é dentro dessa perspectiva de cenário que nós vamos encontrar nos primeiros tempos Jesus à beira do lago, ali em Cafarnaum, observando os pescadores no seu trabalho cotidiano, no desfraldar das redes de pesca, no avanço, né, mar adentro, no avanço água ou lago adentro, em busca do sustento para eles mesmos e para as suas famílias, e também para a manutenção da própria estrutura cultural daquela cidade, né? Cidades pesqueiras, cidades, podemos dizer, litorâneas, quase como cidades como Macaé, como Rio das Ostras, né? Com identidade muito vinculada às águas, à simbologia das águas, ao mistério das águas, mas também à pesca, né? A vivência a partir da pesca, aquilo que o mar oferece. Bom, então em Cafarnaum, Cafarnaum se constituía como uma cidade de ruas barulhentas, uma cidade à beira-mar, movimentada, com os arrastões dos pescadores. Outra cidade interessante é a cidade de Betsaida, né? Cidades com muros de pedra, com os veleiros, então, fazendo parte também desse diálogo, desse dialogismo com a experiência do mar da Galileia. Corazim, cidade com as casas brancas, com as suas tamareiras, com as caravanas que perpassavam trazendo novidades da região de Damasco, na Síria. Então, todas essas cidades, elas foram se constituindo como cidades-cenário, cidades nas quais se desenrolaram as grandes histórias do Evangelho Primitivo e que se constituem como memórias para os tempos atuais. Na cidade de Caná, como todos vocês lembram, aconteceu um fato memorável, que foi a visita de Jesus com alguns de seus discípulos a um festim de bodas, a um casamento. E nessa cidade, né, como uma cidade montanhosa, uma cidade em que, num momento muito específico, né, que duas famílias se juntavam e festejavam as bodas de seus filhos, acontece um fato memorável, quase que traumático, para uma festa de casamento. Imaginemos os dias atuais. Acaba o vinho da festa, né? E vocês imaginem uns dias atuais uma festa onde se acabe a bebida, ou a comida, ou aquilo que é tido como essencial naquela festa. E Jesus, então, realiza o fenômeno, né? Realiza a expressão de toda a sua movimentação de fluidos na constituição da famosa expressão multiplicação, né, de vinho, de geração de vinho novo para os convidados. Ao que Jesus é questionado, né, pelos próprios discípulos. E é interessante que quando Jesus é questionado se ele não estava fazendo errado, vamos dizer assim, em promover, entre aspas, a bebedeira, porque, tradicionalmente, nas festas de casamento,
pessoas excediam e excedem até hoje um pouco mais a quantidade de bebida, festeja-se, né, grandiosamente a vida dos amigos que estão, dos noivos que estão se casando. E olha que interessante, né? Dentro da singeleza, voltando lá ao pensamento do André, e agora perpassando a essa nova situação, os discípulos, eles precisavam ser dessa população bem popular mesmo, bem singela, bem identitária dessas regiões, porque vocês imaginem, trazer boas novas, elas só são válidas, uma boa notícia só é válida, ela só cumpre o seu papel à medida que ela impacta, que ela afeta, no sentido de tocar a compreensão, né, a identidade do indivíduo que recebe a notícia. De modo que, se uma notícia é dada numa linguagem ou num idioma que não é percebido, que não é compreendido, essa notícia não tem impacto. Então, naturalmente, esses homens convidados por Jesus a estarem com ele não tem apenas o sentido de apoio, mas tem uma função que é a função dialógica. Qual é a função dialógica? É a função de refinar o acontecimento de alta expressão espiritual a uma identidade, que é uma identidade local, uma identidade popular, podemos dizer assim. E questionado, então, sobre a produção de vinhos extraordinária para a continuidade da festa de casamento, ou festim das bodas, Jesus sai do círculo onde se observava a expressão da fragilidade humana, da bebida em excesso, de se tornar-se bêbado, e, enfim, das possibilidades que isso poderia gerar, as possibilidades negativas, para colocar em evidência a expressão de celebrar a felicidade de um amigo. Então, olha que coisa interessante. Celebrar a alegria dos amigos estava acima das fragilidades dos homens que, porventura, pudessem beber além da conta e, a partir daí, fazerem alguns atos e se comportarem, talvez, de forma inadequada. E assim as histórias elas foram sendo construídas numa estrutura, né, de costura, quase que de costura, de amarração entre elementos humanos e elementos esporádicos, como, por exemplo, uma festa de casamento, que não é uma coisa que acontece todos os dias, né? Em outra cidade, por exemplo, como a cidade de Magdala, que é famosíssima pela Maria de Magdala, né? Talvez tenha sido o exemplo negativo que destacou a grandiosidade, tornando Magdala uma cidade inesquecível. E todos nós vamos recordar que em Magdala acontece um dos fatos mais, talvez uma das transformações mais impactantes do Evangelho, né? Do início dos tempos evangélicos. Quando a mulher, né, a mulher envolvida nas teias daquela sociedade, envolvida nos prazeres materiais. E quando nós pensamos em prazeres materiais, nós não estamos falando só de uma vida desregrada, sexualmente falando, na venda dos serviços sexuais, mas não, nós estamos falando do apego à sua fabulosa casa, né, como é descrita por Humberto de Campos, aos seus bens inúmeros, às sedas, aos perfumes, e tudo aquilo que fazia dela uma mulher extraordinária, invejada, odiada na sociedade, negada, né, aproveitada nas horas, digamos assim, ocultas, mas ao mesmo tempo negada pelos mesmos homens ricos que tinham capacidade
de receber os seus serviços sexuais, os seus prazeres, a sua companhia, mas uma mulher que, apesar de tudo aquilo que divergia da população pobre da cidade, como os pescadores, como a maioria dos pescadores, mas que não estava feliz intimamente, que sentia, né, trazia dentro de si uma dificuldade, uma tristeza muito grande. E que vê através sabe através de suas criadas da existência de um homem, provavelmente um profeta, daqueles que rondavam pelas estradas da Galileia, e que esse homem traz notícias boas, notícias alvissareiras, e que tocavam profundamente o coração das pessoas. Até que ela, então, vai ao encontro desse homem, esse homem que falava para as grandes multidões, escondida ali, disfarçada, e percebe-se extremamente, profundamente imantada pela figura daquele indivíduo que conseguia transpor a relação, digamos assim, superficial da vida em sociedade, mas atingir a realidade subjetiva, né? Atingir a perspectiva mais profunda do indivíduo. Nesse caso, daquela mulher, então, que vivia com necessidade de ser ouvida, de ser compreendida, e sentia necessidade íntima de ser transformada. Então, quando uma transformação dessa acontece, que todos, inclusive, acreditaram, né, que na cidade de Magdala ela estava ficando louca, mudando completamente de vida, na verdade, todos estavam sendo enredados pelo seu processo de transformação, pela sua gradativa mudança. E nós somos impactados não apenas quando nós recebemos a notícia, mas quando essa notícia chega, às vezes, até nós, até como uma forma, às vezes, de uma maledicência. Viram aquela mulher, como ela se transformou? Gerando essa curiosidade, né? Como seria possível tanta transformação? E numa outra cena, muito interessante, narrada por Richard Simonetti, no livro Antes que o Galo Cante, ele traz uma referência, que é uma referência interessante ao que ficou descrito, né, narrado lá por João, anotado por João Evangelista, no capítulo 21, nos versículos de 1 a 14, que ele, Richard Simonetti, vai chamar de A Pesca Milagrosa. E nesse livro, então, Antes que o Galo Cante, olha que interessante, até o nome do livro, né? Quer dizer, vamos tentar fazer antes que o galo cante, antes que o dia raie. Ele reconta essa história dessa pesca em que os pescadores estavam no lago de Genezaré e depois de uma longa noite de trabalho, sem sucessos, aparentemente uma noite improdutiva, se fôssemos olhar pelo âmbito da pescaria, pelo âmbito daquilo que era o ganha-pão de cada um deles, né? Richard Simonetti conta que esses trabalhadores ainda estavam um pouco assim atordoados, especialmente por contar entre eles alguns dos apóstolos, entre os quais a figura inesquecível, né, de Simão Pedro, que era um pescador. Então, por que eles estavam ainda um pouco atordoados? Porque depois daquela experiência coletiva de aprendizado, de remodelamento dos comportamentos e da própria alma, Jesus havia sido crucificado. Jesus havia sido condenado por confrontar aquela sociedade tão desigual. Jesus havia sido condenado como um preso político. Jesus havia confrontado a ordem. E nós temos que ter muito cuidado, porque nem sempre a ordem é justa.
porque as ordens sociais, aquilo que se estabeleceu como regra nas sociedades, foram estabelecidas a partir de homens injustos, muitas vezes, desiguais, com um pensamento de maioridade sobre os outros, egoístas. Então, nem sempre o que se trata como ordem tem o verdadeiro sentido, na acepção evangélica, de ordem, que é a ordem universal, que é a ordem das leis divinas, daquilo que o Evangelho vem aclarar sobre os homens, né? E Jesus, então, é crucificado por confrontar essa ordem, por em vários momentos da sua experiência, né, do seu apostolado, chocar não apenas os seus companheiros mais próximos, como nas bodas de Caná, como, por exemplo, no apedrejamento da mulher, né, que havia supostamente traído seu marido, que é exemplo maior e mais profundo de confrontação da ordem do que aquele, e também de confrontação de uma religião hipócrita, né, uma religião muito baseada uma estrutura externa, mas sem tocar profundamente as mudanças dos espíritos, né, dos indivíduos encarnados. Então, Jesus aparece na praia, na qual esses homens, esses pescadores, se encontravam bastante atordoados em relação à sua não continuidade, à sua não existência mais junto a ele. E eis que depois dessa noite de fracasso, um homem da praia faz sinal para esses pescadores que estão em torno de 90, 100 metros da praia, e eles ficam um pouco na dúvida quem era aquela pessoa, e então eis que a pessoa manda que eles joguem a rede do lado direito do barco, e essa rede vem cheia, né? Essa rede vem prenhe de peixes, que são, em boa parte, divididos e são compartilhados ali na praia, num banquete singelo, mas ao mesmo tempo totalmente integrativo. Outras vezes é nessa mesma barca de Simão Pedro que serviu quase que de palco para Jesus falar para aquela multidão. E existe uma anotação evangélica muito interessante que faz referência tanta água, tanta gente, e Jesus tendo que falar do barco no sentido de conseguir projetar sua voz e não ser comprimido por aquela multidão toda, e ao mesmo tempo tanta sede, né? Tanta gente com sede de justiça, tanta gente com sede de igualdade social, tanta gente com sede de pão mesmo, de peixe, de casa, de abrigo, de acolhimento, e dessa palavra que caía como se fosse assim bênção, como se fosse água na terra seca, capaz então de potencializar a renovação, o verdor, a transição desses espíritos, né? Então, são exemplos baseados em rede que, trazendo para a nossa sociedade atual, nós revivemos essas experiências de aprendermos uns com os outros, né, de rememorarmos o Cristo, de rememorarmos esses primeiros tempos, na tentativa de fazermos alguma mudança e algum acalento, algum refrigério dentro dos nossos espíritos tão cansados, né? Nos tempos atuais, em que estamos enredados de uma forma diferenciada, enredados ainda de uma forma virtual, né, e que conseguimos, ao mesmo tempo, fugir dessa aproximação que o Cristo experimenta tanto ali com aqueles homens no entorno do lago, nas cidades, mas quanto de tecnologia, quanta água e, ao mesmo tempo, quanta sede em nós, né? Quanta solidão, quanta fragilidade, quanta falta de compreensão do outro, né? Quanto egoísmo dentro desse aprendizado, desse exercício que tem sido essa pandemia, né? Quantos homens, quantos políticos presos por corrupção na compra de equipamentos, quantos indivíduos esvaziando as prateleiras do supermercado no primeiro momento,
sem pensar que o outro também tinha que comer. Então, são exemplos grandiosos que, apesar dos tempos, eles continuam propícios, porque não são exemplos que se estabelecem apenas nas redes dos pescadores do Mar da Galileia, mas naquilo que nos enreda profundamente, nos irmanando, nos colocando em condições, né, igualitárias, de espíritos imortais na vilegiatura carnal, no processo de aprendizado, mas que também, por outras vezes, nos despertam para como nós estamos ainda tão assim amarrados por essas redes sociais, pela nossa ganância, pelo nosso egoísmo e por todas essas coisas que ainda nos impedem de caminhar, né? A hora voa e eu estou vendo aqui que eu acho que já estou, inclusive, chegando na hora de terminar, né? Porque era 7 horas, e então 50 minutos, eu estou vendo que são 10 para as 8. Eu queria finalizar essa curta fala, porque teria muitas coisas ainda para comentar, mas eu queria finalizar essa curta fala rememorando ao primeiro encontro de Jesus com Simão e com André, um encontro muito bonito, narrado por Gibran Khalil Gibran no livro Jesus, o Filho do Homem, que é esse livrinho aqui, e ele traz uma notícia, ele traz uma anotação muito interessante, que André e Simão ficaram tão tocados com a fala daquele homem diferente, daquele homem que assim excedia aquela sociedade. Não era, estava em evidência, não era alguém daquela sociedade, embora estivesse ali tão igual e tão junto a eles. E eles convidam então Jesus para ir, segundo a narrativa de Khalil Gibran, para ir pernoitar na casa deles, que seria uma alegria muito grande se naquela noite Jesus desse a honra de cear com eles, junto com a família deles, né? Na casa deles, embora a simplicidade. E eles, como nós fazemos, né? Eles dizem. Tudo bem? Ok aqui, Bernardo. Eu acho que parou. Tá me ouvindo? Tá tudo bem, pode continuar. Ah, é porque a minha imagem está congelada. Desculpa. Mais 5 minutinhos, tá? Tá, estou finalizando. Então, ao ser convidado, ao convidarem, aliás, Jesus para essa ceia muito simples em família, dando um crédito àquelas boas notícias que a eles chegavam naquele dia na praia do Mar da Galileia, eles dizem que receber Jesus na casa deles seria como fazer um banquete para um grande rei. Seria como receber um grande rei em suas casas, devido a tamanho impacto, tamanha afetação, tamanho processo de envolvimento que Jesus fizera com eles naquela praia. E dentro dessa narrativa, dessa experiência, que é uma narrativa longa, da felicidade das pessoas da casa, Jesus então resolve dormir do lado de fora, do lado do caramanchão. E aí a sogra de Simão fica preocupada, mas eu já fiz a cama, então eu vou pegar tudo para você se cobrir, pelo menos. E aí Jesus faz uma expressão muito interessante em relação à natureza. Mas então eu vou me cobrir 2 vezes? Olha que coisa interessante, referendando a paisagem do lago, a árvore, a montanha, os elementos muito simples da natureza com os quais ele utilizou para estabelecer o diálogo tão profundo com aqueles indivíduos. E após esse jantar, nessa situação de tamanho envolvimento e proposição de Simão e de André a contribuírem com a boa nova,
André faz uma fala que eu acho assim memorável, que eu gostaria de dizer para vocês. Senhor, desejamos ser fios em tuas mãos e teu tear. Faze de nós um pano, se assim desejares, pois de bom grado estaremos nas vestes do pontífice. Olha que coisa bonita, né? Então, se colocando à disposição do trabalho a ser feito. Então, encerrando, eu convido vocês a receberem Jesus na casa de vocês para uma ceia, né? E que vocês se coloquem como cristãos, que nós nos coloquemos como cristãos, como espíritas, nessa condição de trabalhadores, de servos, na construção desse reino novo prometido pela Boa Nova. Muito obrigado, boa noite a todos. Tá? E, Meinardo, assim, tudo que você falou, principalmente agora, né, quando você finaliza com essa frase de André, vem totalmente complementar a nossa leitura de abertura, né, do Pão Nosso, que falava justamente o quê? Para a gente não ficar olhando, né, aquelas pessoas, né, os mártires, para a gente não olhar aqueles que conquistaram, para olhar para Jesus de uma maneira muito distante. A gente tem que olhar como se conseguiu chegar lá, né? Como Pedro chegou a ser Pedro, como, né, Paulo chegou a ser Paulo, como Jesus chegou a Jesus, né? E como As Maria trajetórias Madalena, individuais, né? isso, como Maria Madalena chegou a ser hoje, né, o que era totalmente diferente daquela época. Então, essa nossa proposta, inclusive da doutrina espírita, que é que fique claro para a gente a necessidade desse nosso esforço, aí o convite para o trabalho. Tá bom, Meinardo? Ô, Tony, e é importante, né, cada encontro desse é para que, mediante todos os impactos e ocupações da época moderna, nós sejamos relembrados a todo tempo dessas necessidades, né? Porque senão, mesmo como espíritas, quando vê, a gente está indo na correnteza. E às vezes, Exatamente. como Jesus fez, é preciso ir contra a correnteza, é preciso gerar a transformação indo contra essa correnteza que leva a grande maioria das pessoas. É um esforço muito grande, mas não tem outro jeito, é o caminho e é possível, né? É desse jeito que tem que ser. Então, assim, só dando um recadinho, antes de pedir para você fazer a nossa prece de encerramento, Bernardo, que a Sim. casa continua, né, com a campanha do Quilo, né, a campanha de assistência às famílias que dependem da gente. Então, pessoal, né, para não esquecer de divulgar e fazer as doações dos alimentos para as cestas básicas lá das famílias que são cadastradas. Então, assim, a gente sempre está precisando de alimentos não perecíveis. Então, por favor, estiver assistindo, que puder divulgar, que divulgue aí para a gente, para poder manter essa atividade da casa. Outra atividade que continua é o atendimento fraterno. Então, assim, não está acontecendo presencial, mas a gente consegue, todo mundo que precisar, né, nas quartas e sextas, das 16 às 18, e nas quintas, das 18 às 20, nos demais dias, 17 às 19. Telefone para o atendimento também, quem quiser fazer por telefone, DDD 22 99287 1997. Bom, Meinardo, te agradeço em nome da casa, tá? É um prazer te receber, né? E agradecer aí por esses esclarecimentos que você trouxe, essa chamada de atenção, né, que é importante a gente ter todos os dias, porque a gente se esquece com muita facilidade, a gente se afasta com muita facilidade, e é importante a gente estar sempre aqui fazendo o nosso trabalhinho de formiguinha, que é relembrando para nós e relembrando para todo mundo essa necessidade desse reconhecimento e da busca, né, das informações sobre o que Jesus, a proposta que Jesus trouxe para a gente.